E eu quero falar hoje da igreja como adúltera. A igreja como uma prostituta. Meu amado. Infelizmente, nós temos visto isso. Deus, através de Jesus, no Antigo Testamento, o Senhor, Ele falava tanto nessas coisas de um povo adúltero, de uma nação adúltera, e ainda no tempo de hoje, nós estamos vivendo com essa questão de adúlteros espirituais. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo 12. E segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Segunda Coríntios 11. E Romanos, capítulo 12. Verso 1. Primeiro Romanos 12:1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 2. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Muito importante esse verso do apóstolo Paulo. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Deus, Jesus, Ele sempre, como diz, Ele fez uma relação entre a mulher e a igreja. A mulher e a igreja. Ele compara a mulher com a igreja. E ele compara o marido com Jesus, o noivo. Então, sempre quando nós virmos mulher, noiva, igreja, marido, Cristo, nós podemos associar essas duas coisas e tirar lições espirituais para as nossas vidas. Mulher na Bíblia simboliza a igreja. Uma mulher pura e virgem simboliza a igreja santa. Uma mulher virgem e pura simboliza a igreja santa. Uma mulher profana, prostituta, infiel, devassa, simboliza a igreja infiel e profana. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando: visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo. Somente a Cristo. A igreja deve ser somente de Cristo. A igreja, ela não pode ser dada. A igreja não pode ser profana. A igreja, ela não pode se misturar. A igreja tem que ser exclusiva do Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode ser repartida com outros maridos, com outras coisas. Quando se fala maridos, coisas do mundo,
uma igreja mundana. E Ezequiel, no capítulo de número 16, o verso de número 24, nós vamos ver aqui, Deus, já no Antigo Testamento, fazendo esta relação com Israel, a nação que era tida como santa, nação santa Israel, igreja santa, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Deus já disse, através de Ezequiel, no capítulo 16, verso 24 e 25, ele diz, edificasse, ele está falando aqui com o povo de Israel, ele está falando com a nação de Israel, e ele diz, edificastes prostíbulo de culto, e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho, edificaste o teu altar, profanaste a tua formosura. Olha aqui que palavra pesada. E abriste as pernas a todo que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Irmãos, olha que palavra dura que Deus deu à nação de Israel, não é? Olha que, irmão, sentido pejorativo eu vejo aqui, abriste as pernas a todo que passava, e multiplicasse as tuas prostituições. Quem é que faz isso? A mulher adúltera. A mulher adúltera, me perdoe, está escrito na Bíblia, ela abre a perna, todo que se apresenta ali, ela abre as pernas para se prostituir, a todos que passam, todos que se achegam, perdão da palavra de Deus, mas ela abre as pernas para se prostituir. E Deus estava falando que Israel fazia a mesma coisa. E a queixa de Deus agora não é com a nação de Israel, a queixa de Deus é com a igreja. É com a igreja através do apóstolo Paulo, não é? Para que a igreja se mantenha pura, para que a igreja não se prostitua com todas as coisas que passam, que vêm lá de fora. A igreja precisa estar separada, a igreja precisa ser santa. Amados, é uma palavra dura, mas vem de Deus. É uma palavra que ninguém gosta de pregar, ninguém gosta de falar, mas nós temos que abrir os olhos da igreja. Isaías no capítulo 4, o verso de número 1, olha o que Isaías também disse, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentamos, e do que é nosso nos vestiremos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o opróbrio. Aqui eu começo a falar da igreja prostituta, da adúltera igreja nesse tempo. Quando nós contextualizamos com Isaías no capítulo 4, entendemos que quando ele diz, presta atenção, irmãos, isso aqui é Bíblia revelada, é palavra de Deus revelada. Quando nós entramos dentro desse verso, quando nós entendemos o que Isaías está dizendo, Isaías era profeta, ele estava falando com relação a Israel e aos nossos dias também. Quando ele diz aqui, contextualizando com ele, analisando o que ele está dizendo, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. 7 mulheres. 7 mulheres significa o quê? 7 mulheres, 7 igrejas que se dizem cristãs, mas que só querem usar o nome de Cristo. 7 igrejas, a igreja numa totalidade, de dentro de uma igreja santa, uma igreja que quer se prostituir, uma igreja que só quer usar o nome de cristã, uma igreja que só quer dizer, eu sou evangélica, mas são na verdade como esposas infiéis, prostitutas que só querem usar o nome do marido para tirar proveito.
só quero usar o nome de cristã, só quero usar o nome de evangélico, como nós estamos vendo por aí em todos os lugares. Eu sou crente, eu sou evangélico, vota em mim. Eu sou crente, eu sou evangélico, dá um serviço para mim. Tirar proveito do nome de Cristo, tirar proveito do título de cristã. Cristã, o que quer dizer cristã? São descendentes de Cristo. 7 mulheres. Não é? Quando a Bíblia fala em 7, tem um significado muito importante o número 7. É 7 igrejas do Apocalipse, 7 mulheres, 7 igrejas. 7 igrejas do Apocalipse, 7 mulheres. Aqui, Isaías, ele está falando de 7 igrejas, na totalidade da igreja. A igreja de todos os tempos, a igreja de todas as épocas, desde a igreja primitiva até hoje, até o arrebatamento, é a igreja por completa, 7 igrejas, 7 mulheres, não é? 7 mulheres, 7 igrejas, lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas, do nosso próprio pão nos sustentemos. Amados, e fala aí, 7 mulheres, 7 prostitutas, a igreja, um homem. Quem que é esse homem que elas querem tirar proveito? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu sou de Jesus. Eu aceitei Jesus. Eu sou diferente na palavra, mas na realidade não é diferente. Na verdade, se prostitui. Na verdade, é adúltera. Não é? Nós mesmas, quando diz aí Isaías, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentamos. Nós mesmos, preste atenção, querido. Nós mesmas do nosso pão nos sustentamos. O que nós vamos entender aí? O pão, o que é? O pão é a palavra de Deus. O pão é a doutrina. O pão é a doutrina. Então aqui Isaías fala das igrejas que desejam comer de seu próprio pão, da sua própria doutrina, e rejeitam a verdadeira palavra de Deus. Nós não queremos o pão que Ele dá. Nós queremos o pão nosso, o pão que nós entendemos, nós queremos o pão que nós fazemos, nós queremos a palavra que nós queremos acreditar, que nós achamos que é a verdade, nós queremos praticar a doutrina que nós achamos que é doutrina, a doutrina que nós acreditamos. As 7 mulheres prostitutas não querem o verdadeiro evangelho. Não quer o pão dado por Jesus, o evangelho de Jesus. Elas querem o evangelho deturpado. Elas querem aquilo que elas mesmas decidem que sejam e que elas gostam. Sabe, meus queridos? E aí diz, do que é nosso nós vestiremos. Do que é nosso, nós vestiremos. Não querem as vestes de Cristo. Não querem as vestes da palavra de Deus. Elas querem se vestir do jeito que elas acham que deve ser. Não o que a palavra de Deus. Quando eu estou falando em vestes, não estou falando de roupa. Estou falando espiritualmente. Vestes fala do quê? Justiça e santidade. Vestes fala de justiça e santidade. Buscamos nossa própria justiça. Buscamos nossa própria santidade. Não queremos a justiça e a santidade de Cristo. Nós queremos e praticamos aquilo que nós achamos que é santo. Esse pastor ele está querendo demais. Não é bem assim o que esse pastor está ensinando. A coisa não é bem assim.
O pastor está sendo duro, a igreja está sendo dura demais, está sendo pesada, a doutrina da igreja é pesada. Vamos criar a nossa própria doutrina. E uma delas, que é bem clara para nós, é a igreja dos homossexuais, que criaram suas próprias vestes, que criaram sua própria doutrina, criaram seu próprio evangelho, pregando que é lícito fazer o que eles fazem e ainda servir a Deus, porque Deus é amor. Rejeitaram as vestes de santidade que Jesus nos dá, que Ele pede para a igreja. Buscaram as suas próprias vestes, buscaram as vestes que lhe convêm, que lhe agradam, que lhe permitem andar num caminho. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém, irmãos? É uma escola aqui. Eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Sabe? Do que é nosso, nos vestiremos. Não queremos a santidade de Deus. Não queremos a justiça de Deus. Sabe? Tão somente queremos ser chamados pelo seu nome. Queremos ser chamados pelo seu nome. Ó Jesus, queremos só o teu nome, porque tu és famoso. Porque o teu nome tem poder. Mas nós vamos viver e ensinar a nossa própria doutrina. É isso que Isaías está dizendo. Eu quero o teu nome, eu quero usar o teu nome, porque o teu nome tem poder. Eu quero usar o teu nome, porque o teu nome é famoso. Mas eu não quero a sua doutrina. Eu quero o nome, eu quero ser chamado de cristão. Será que o mundo não está cheio dessas coisas? Igrejas que se dizem cristãs, mas que não andam segundo o Evangelho de Cristo, segundo a palavra de Deus. 7 mulheres, é uma das 7 mulheres. Pessoas que estão dentro da igreja, indivíduos que estão dentro da igreja, eu não concordo com o que o pastor está pregando. O pastor está sendo duro, pesado, o pastor está aumentando a palavra de Deus. Eu vou seguir aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, do jeito que eu acho que deve ser. Uma das 7 mulheres que querem ser chamadas de cristã, tirar benefício de cristã, mas que na verdade são adúlteras. Adúlteras dentro da igreja. Adúlteras como igreja. Oh, meu querido. Olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 15. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Verso de número 7 até o 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Coisas de homem, não é a minha doutrina, não é o meu evangelho. É isso que Jesus estava dizendo. Isso está correlacionado com Isaías 4, verso 1. Bem profetizou Isaías. Vocês querem fazer do jeito, vocês são hipócritas. Vocês falam, vocês dizem, mas o coração de vocês não está em mim. O coração de vocês está no mundo. Sabe, querido? E olha a advertência que Jesus faz. A igreja adúltera, a igreja prostituta. Apocalipse, capítulo de número 18, verso de número 4.
ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos do meio dela, para não ser cúmplice, para não sofrer a condenação que ela vai sofrer. Estamos falando da igreja prostituta, da igreja adúltera, de igreja, estamos falando aqui propriamente de igrejas, num todo, não como pessoas, indivíduos, mas como pessoas. Dentro dessas igrejas, essas igrejas que pregam heresias, essas igrejas que têm suas próprias doutrinas fora da palavra de Deus, Jesus está alertando: sai do meio dela, sai dela, porque senão você vai sofrer a condenação que está preparada para ela. Frequentar uma igreja adúltera, frequentar uma igreja prostituta, não vai dar certo. Porque as consequências, aquele que estiver dentro da igreja vai sofrer as consequências. Sabe, amado? Uma igreja impura e infiel é como uma prostituta representada pela grande meretriz. Repito, uma igreja impura e infiel é como uma prostituta representada pela grande meretriz que está aí pertinho, Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. O termo santo, santidade, santificação, se encaixa muito bem na figura da prostituta que comete o adultério através da prostituição. Comete o adultério através da prostituição. Quando nós olhamos para o santo como separado e exclusivo a Deus, quando olhamos para o santo, aquela pessoa que é santa, a igreja que é santa, separada, exclusiva de Deus, a prostituta, ela mostra o lado inverso. Por quê? Ela se relaciona com vários homens. Ela se relaciona com vários homens. Qualquer um que aparece, ela se relaciona com ele. Então é o inverso. Essa meretriz, essa grande prostituta, ela é o inverso do santo. Ela é oposta àquilo que é santo. Por isso que ela é chamada de adúltera, prostituta, meretriz, porque é ela que assedia os próprios filhos de Deus. É ela que seduz os filhos de Deus. Os filhos de Deus são seduzidos por esta grande meretriz. A grande queixa de Deus em relação ao povo de Israel, a nação santa, era o adultério. Era o adultério. Mas a queixa de Deus, não que não era contra, a queixa dele não era contra o adultério das pessoas em si, das pessoas, dos homens que adulteravam com outras mulheres, com as mulheres que adulteravam com outro homem, porque ali existia a lei: adulterou, mata. Tinha lei, adulterou, mata, apedreja. Mas a grande queixa de Deus com relação ao adultério era com relação a ele. A grande queixa de Deus com a igreja é com o adultério espiritual. Deus, ele se incomoda com o adultério espiritual, muito mais do que o adultério de um homem contra uma mulher. O adultério espiritual é muito mais grave diante de Deus. Porque o adultério carnal tem consequências aqui ainda na terra. Mas o adultério espiritual, esse não tem jeito. Esse não tem jeito. Então a grande queixa de Deus
com relação a Israel era o adultério com ele, o adultério espiritual. Jesus fala com João a respeito da grande meretriz, ou da prostituta espiritual, no livro de Apocalipse, no capítulo 17, que nós vamos ver um pouco agora. A prostituta é uma das figuras centrais com relação ao final dos tempos. A prostituta marca o final do mundo na era em que nós estamos vivendo. Ela tem sido ativa, a prostituição espiritual, ela tem estado ativa desde a igreja primitiva, desde quando a igreja foi fundada. E é importante saber quem ela é e qual a importância e o que representa a nós esse adultério espiritual, queridos. É muito importante nós sabermos o que representa o adultério espiritual, o que é adulterar espiritualmente. A prostituta não é, na verdade, como muitos dizem aqui no capítulo 17, não é uma igreja específica como alguns falam. Não é uma cidade como alguns pensam. A grande meretriz não é a igreja que vocês acham que é. A grande meretriz não é a cidade que vocês acham que é. Muitos se enganam com isso. O inimigo tenta enganar as pessoas com essa ideia de que é a igreja, de que é a cidade. Não, querido, não vamos nos enganar. A realidade, ela é a grande meretriz, a grande Babilônia, ela é um espírito que permeia muitas igrejas diferentes. É um espírito que está dentro da igreja, da noiva de Cristo. E ela atua desde a fundação da igreja. Este espírito de prostituição espiritual sempre existiu desde a fundação da igreja. Tiago capítulo 4. Abra comigo. Tiago capítulo 4. Verso de número 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Querido, aqui está muito claro para nós, para a igreja. Ou você está com Deus, ou está com o mundo. Ou você está com o mundo no mundo, ou você está com Deus. Estar com Deus e com o mundo é considerado como um adultério aos olhos de Deus. Um pé no mundo e um pé dentro da igreja, para Deus, não é para você, não é para o mundo, que pode até considerar você como cristão, mas para Deus você é um adúltero espiritual. Meio crente não existe meio crente. Meio cristão, não existe meio cristão. É lá ou cá. Para Deus é assim que funciona. Meio dentro da igreja, meio lá no mundo, lá fora, você é considerado adúltero espiritual para Deus. Sabe? Assim age o espírito da prostituta. Ela tenta misturar Deus com o mundo, oferecendo o melhor de cada um. O espírito de prostituição, ele vem dentro da igreja e ele oferece uma parte boa de Deus e uma parte boa do mundo. E você fica mundo e Deus, mundo e Deus. O que não está escrito na sua Bíblia, mas é a realidade. Quando você olha no capítulo 4, no verso 4 de Tiago,
a primeira palavra, infiéis, quando nós vamos lá no grego ver a palavra original, essa palavra é adúlteros. Adúlteros. Por isso que você não entende. Os gregos, ele entende. Então leiamos assim: adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? É inimiga de Deus? Amado, a mulher prostituta, ela age dessa forma. Ela não quer o marido da outra. A mulher prostituta, ela não quer o marido da outra. Você sabia? A prostituta, ela quer o dinheiro do marido da outra e momentos de prazer com o marido da outra. É assim que age a prostituta. Fica tranquilo, você não perde seu marido para a prostituta. Ela quer o dinheiro e os momentos de prazer. Ela não quer compromisso com ele. Ela quer ter liberdade. Ela quer estar livre. E assim também o adúltero dentro da igreja. Ele quer liberdade, ele não quer compromisso com a igreja, ele não quer compromisso com Deus. Ele quer ter liberdade lá fora. Eu vou à igreja aos domingos, mas durante a semana, opa, o que tem aí durante a semana? Domingo eu estou na igreja, mas durante a semana, adúltero. Deus não quer você só de domingo. Deus quer você 24 horas por dia. Isto é santidade. Amém, igreja? Deus não quer você só de domingo. Domingo eu sou crente, canto, toco, leio a Bíblia. Mas durante a semana eu tenho meus compromissos com o mundo lá fora. Tenho compromisso com as minhas coisas lá, eu não vou falar o que é, mas você já imagina o que é. O adúltero espiritual, ele não quer compromisso com Deus. Sabe o que ele quer de Deus? Ele quer as bênçãos de Deus. Ele quer só as bênçãos de Deus. E lá do mundo, ele quer os prazeres do mundo. Você entende como se associa com a prostituta? A prostituta, ela não quer o seu marido. Ela quer o dinheiro dele e os momentos de prazeres. A prostituta espiritual, o crente prostituto, o crente adúltero, ele quer as bênçãos de Deus. Por isso que quando você faz campanha, a igreja lota. Esse é idêntico ao adúltero, porque ele só quer a bênção de Deus. Acabou a campanha e ele não vem mais na igreja. Porque aí ele vai desfrutar dos prazeres que ele alcançou com a bênção de Deus. É interessante isso, querido. Precisamos reavaliar nossa vida como cristão, como igreja. Senão o fim será tenebroso. Não podemos nem pensar em ser adúlteros espirituais. Adúltero espiritual, ele quer a bênção de Deus. Ele quer ser chamado de cristão para tirar benefício, para tirar proveito, mas ele quer aproveitar os prazeres que o mundo oferece. Uma boa noitada, dinheiro, bênção, saúde, não é? Para uma boa noitada, para festas, para churrascos, para tantas coisas que o mundo oferece, né? O mundo oferece tantas coisas que muitas vezes, não é? A gente fica até perdido em saber o que fazer no mundo, né? A gente fica perdido em saber o que fazer no mundo. Tem tantas coisas para fazer, tanta festa no final de semana. Para que Deus? O evangelho da prostituta diz que você poderá ter tanto o mundo como Deus. O evangelho da prostituta, ele diz para a adúltera que ele pode tanto ter o prazer do mundo como ser servo de Deus. A Bíblia diz isso? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, Deus não ama ele. Se nós comparamos o casamento de um homem com uma mulher, o amor, ninguém está com um homem, com uma mulher aí, a não ser que o cara seja muito rico, né? Não é o caso do Lázaro.
Não é? Está por amor. Está por amor. Como é que pode amar o mundo? A Bíblia fala, quem ama o mundo, Deus não ama ele. Você sabe o que é o homem sem o amor de Deus, querido? A pobreza de um homem que não tem o amor de Deus é muito triste. Então o evangelho da prostituta diz que você pode ter tanto o mundo como Deus, mas Deus disse na sua palavra: sede santo, porque eu sou santo. Sede só meu, porque eu sou só teu. Deus, quando diz isso, Ele está dizendo: eu sou exclusivo e exijo exclusividade. Eu exijo exclusividades. Quando Deus está dizendo para você, sede santo, Ele está dizendo: eu exijo de você exclusividade. Há alguns anos atrás, abaixo de 1900, se o marido fosse traído, se a mulher adulterasse, ele matava a mulher e matava o cara que traiu ele. Não era assim, Gildo? O cabra da peste matava. Ele matava. A Bíblia, no Antigo Testamento, matava. Era a lei. Deus não mata. Deus não mata você, mas Ele se desliga de você. Deus te abandona. Por quê? Para ser meu, eu exijo exclusividade. Se você não quiser ser exclusivo meu, eu não te quero. Eu não te quero. Eu não aceito ser dividido. Eu quero você por inteiro. No verso 4 de Apocalipse 17. Entenda. Verso 4 de Apocalipse 17. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com imundícias da sua prostituição. Olha, querido, vemos aqui, vamos entender esse verso, porque Apocalipse é complicado, né? Apocalipse é complicado de ler, de explicar, de pregar. Tanto que se não se prega em Apocalipse. Não é? A única pessoa que gosta de pregar em Apocalipse é Apocalipse 3:20. Não é? Apocalipse 3:20. Eu estou à porta e bato. Se abrir a porta eu entro. Todo mundo gosta. Mas do resto de Apocalipse ninguém gosta. Então, aqui ele está dizendo, a prostituta, ela apresenta seu vinho em um cálice de ouro. Jesus está dizendo aqui para João que a prostituta, ela apresenta o seu vinho em um cálice de ouro. Vem comigo, presta atenção. O vinho da sua prostituição é a pregação da própria palavra distorcida. O vinho que ela oferece, o vinho que a prostituta oferece, é a sua própria palavra distorcida do Evangelho. Distorcida do Evangelho. Olha o verso de número 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ficaram embriagados com o vinho servido pela prostituta. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho que ela ofereceu. A palavra distorcida que ela ofereceu. Em taça de ouro, os habitantes da terra ficaram embriagados. A pessoa, quem já ficou embriagado aqui? Eu já fiquei. Fica bobão, fica tonto, né? Ué, quem não passou por essa experiência, só quem nasceu em berço de ouro. Fica tonto, fica bobo, faz besteira. Você não ficou, né? Não experimenta. Né, Gerdão? Bebe aqueles golão lá, fica doidão, né? Passou, né? As coisas velhas passaram.
Então, meu querido, o vinho da sua prostituição é a pregação da própria palavra distorcida. Com o vinho é fácil ficar embriagado. Assim é a pregação da prostituta. Ela nunca leva a uma verdadeira vida em Cristo. A pregação da prostituta é uma pregação que agrada o seu ego, que alegra você momentaneamente, que promete tantas coisas que muitas vezes não condiz com a palavra de Deus. Prega um evangelho fácil, quando Jesus diz, a cruz é pesada, o caminho é difícil, o caminho tem espinho, o caminho tem pedras. Mas a prostituta não. Vem aqui que aqui vai resolver o seu problema. Aqui nós vamos resolver a tua situação. Aqui você vai ser um grande empresário. Aqui você vai decolar. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia não diz isso, querido. A Bíblia trata com a sua alma. Deus está interessado com a sua alma. Pelo contrário, Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. A prostituta prega um evangelho fácil de ser seguido. Um evangelho de promessas que satisfaz a carne do homem, que alegra o coração do homem, como o vinho alegra o coração do homem, a pregação da prostituta alegra o coração do homem. E sai dando saltinho, sai falando em línguas, mas chega na terça-feira, na quarta-feira, aonde está a verdadeira palavra, e ele se decepciona porque ele ouviu uma coisa, uma promessa da prostituta, que não é verdade. Sabe, amado, com o vinho da prostituta se embriagaram, porque a pregação da prostituta é o evangelho momentâneo, o evangelho de prazer. Quem falou para você que o evangelho é de prazer? O evangelho não é de prazer, não. O evangelho é de sofrimento, é de cruz. Quem quiser seguir, deixe tudo, siga-me. Siga-me. A prostituta influencia as pessoas a viver tão perto do mundo que qualquer um poderá se tornar cristão. Evangelho fácil. Qualquer um pode se tornar cristão. Basta dizer, eu creio em Jesus. E continua levando a mesma vida de antes e como os mundanos. O importante, já ouvi isso. O importante é você aceitar Jesus no teu coração. Que nada, não tem nada disso. Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus é bom. Deus é bom, Ele não vai olhar essas coisas. Mas Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Renovai a vossa mente. Transformai. Vida diferente, vida nova. Aquele que fazia isso não faça mais. Aquele que bebia não beba mais. Aquele que furtava não furte mais. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que adulterava não adultere mais. É isso, o evangelho é isso. Mas a prostituta não, você pode continuar lá, porque é o amor. Deus está preocupado com a tua felicidade. Você tem que ser feliz. Deus quer que você seja feliz. Deus é amor. Deus não quer que você sofra. Oh, querido, aonde está na Bíblia que fala que Deus não quer que você sofra? Alguém sabe aí um versículo? Que Deus fala que não quer que você sofra? Se fosse assim, Paulo teria rasgado a Bíblia, né? Na prisão, chicotada, frio, fome, nudez. Que evangelho é esse que Deus não quer que você sofra? Hein? Hein, Ricardo? Que Deus não quer que você fique doente? Que Deus não quer que você passe fome, que você sinta tristeza no seu coração? Que evangelho é esse, querido? É o evangelho da prostituta, eu descobri. É o evangelho da prostituta, é o evangelho da felicidade. O evangelho da 1001 noite. O evangelho que exclui a santidade. O evangelho que não fala de santidade.
O evangelho que trata do corpo e não trata da alma. Evangelho que trata do corpo e não trata da alma. Eis o motivo, sabe, querido? Por causa desse evangelho. O motivo porque dizem que o Brasil é um país evangélico. É o evangelho da prostituta. São os evangélicos da prostituta, que tudo pode, tudo é lícito. É de verdade? Você acredita que é de verdade? Que o Brasil é um país evangélico? Você acredita nisso? Será que isso é verdade? É realidade? Onde estão os santos? Se são cristãos, se são verdadeiros evangélicos, aonde estão os santos? Olha a situação do país. Cheio de corruptos, maus caráteres, mentirosos, cheio de adúlteros espirituais. Podemos dizer que é um país evangélico? Uma nação pervertida? Não podemos dizer que o Brasil é um país cristão, queridos. Não. Podemos dizer que o Brasil é um país que tem uma igreja adúltera. Aí sim, aí eu concordo. Uma igreja adúltera. Uma igreja que não leva o marido a sério. Uma igreja que não leva o noivo a sério. Que procura os seus próprios interesses. Que procura o seu próprio caminho para satisfazer a carne. Presta atenção que é muito fácil. O evangelho da prostituta, ele procura agradar a carne. O evangelho de Jesus agrada a alma. O evangelho de Jesus agrada a alma. O evangelho da prostituta agrada a carne. A minha avó morreu dentro da igreja. A minha avó trouxe a renovação espiritual para esta casa, para esta igreja. Ela trouxe. Mulher de Deus, orava de madrugada, jejuava, andava 10 quilômetros para vir até a igreja louvar e adorar a Deus. Ela morreu sendo consumida na sua carne. Primeiro cortaram o dedinho da vovó. Depois cortaram a ponta do pé da vovó. Depois cortaram o pé da vovó. Cortaram a perna da vovó. Ela não desistiu de Jesus. Ela não desistiu de Jesus. O evangelho da santidade ela servia. O evangelho de verdade, o evangelho que salva a alma. Mamãe era evangélica. Mamãe morreu consumida numa cama por câncer. E nem por isso ela deixou de ser evangélica. E crente, cristã. Esse é o evangelho. Não é evangelho de promessas, de cura, de milagres. Cura da alma, milagre da alma. Este é o verdadeiro evangelho, querido. A igreja prostituta não prega esse evangelho. A igreja prostituta fala que, adúltera fala que, se você está numa cama com uma enfermidade é castigo de Deus, que não aceite isso. Não aceite isso. Oh, meu querido, vamos acordar como igreja, é tempo da vinda do Senhor Jesus. A meta da prostituta não é acabar com a igreja como noiva, não é. A meta dela, o objetivo dela, não é acabar com a igreja. Pelo contrário, ela adora as igrejas. O espírito de prostituição adora as igrejas. Seu prazer, sabe qual é o prazer dela? É prostituir a noiva de Cristo. A prostituta, ela tem prazer em sair com seu marido. Tem prazer. E ela fala, enquanto eu estou com ele, a bobona está lá na casa dela. Eu estou com seu marido, só bobona. Ela pensa assim. A prostituta espiritual é a mesma coisa. Ela fala para Cristo, olha, enquanto você está aí, eu estou aqui com a sua noiva. Estou aqui, ó. Estou delirando com ela. Estou gozando com ela. Estou me divertindo com ela.
Sabe? Ele adora a igreja. O espírito de prostituição adora a igreja, porque sabe que Deus não tolera o adultério. Ele vai mexer na ferida de Deus. Deus não tolera, eu vou mexer lá. Eu vou pegar a noiva dele. Eu vou pegar a mulher dele, porque quero pisar no calo dele. Eu quero mexer na ferida dele. Então ele vai, adultera com a noiva de Cristo. Sabe, amado? Satanás, ele sabe que ele não pode destruir a igreja, mas ele pode contaminar, ele pode perverter. Satanás, ele sabe, porque Jesus foi quem disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não destruirá a igreja. O inferno pode vir. Ele sabe que jamais eliminará a igreja. Ele não pode acabar com a igreja, mas ele pode contaminar, ele pode sujar as vestes da noiva. Ele pode infiltrar dentro da noiva. Ele usa a sua serva, Satanás, ele usa a sua serva, a prostituta, para ir lentamente corrompendo a verdade da palavra de Deus. Lentamente, ele vai corrompendo a verdade da palavra de Deus, assediando desta forma as pessoas para o mundo, contaminando dessa forma a noiva de Cristo. Eu tenho um tanto de igreja, irmãos. Eu tenho um tanto de igreja. Desde 1965, eu estou dentro de uma igreja. 1965. Pastor Leandro não era nascido. A igreja Assembleia de Deus era outra igreja do que agora. A igreja Batista era outra igreja do que é agora. Não se podia, não se tolerava naquela época. Era desligado, era excluído. A santidade da igreja era tratada de uma forma peculiar. A santidade da igreja. Mais devagar, a prostituta veio entrando. Pode isso. Amanhã pode aquilo. Depois da manhã pode. Vai podendo, vai podendo, vai podendo. E a porta da igreja ficou daquele tamanho lá. Quase do tamanho da igreja. A porta da igreja. Porque vai podendo. Vai abrindo as portas. Vai alargando as portas da igreja. Quem fez isso? A prostituta. Que vem pregando o evangelho. Pode. Evangelho da prosperidade, sabe quando veio? Lá pela década de 1990. Os Canela de Fogo vieram na época de 2000, né? Os Canela de Fogo. Canela de fogo, irmão. Canela de fogo dentro da igreja. Lá fora, vive pulando pelos canaviais, pelas... É assim mesmo. Vive adulterando, vive se prostituindo. Por cima de mim, um velho como eu. A igreja, a cada dia, ela vem se prostituindo mais. O espírito de prostituição vem implantando o pecado dentro da igreja como algo normal, como algo cabível. E a santidade vai se retirando. O Espírito Santo vai abandonando a igreja. Sabe? Então, lentamente, o espírito de prostituição da grande meretriz vem adentrando dentro da igreja. Vem assediando desta forma as pessoas para o mundo, contaminando a noiva, sujando a noiva. Atos capítulo 20, verso 29. E o verso 30. Eu sei, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu sei que depois da minha partida, eu sei que depois que eu morrer, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos
Se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quando eu não estiver mais aqui, vai vir outros lobos pregando, ensinando um outro evangelho, para levá-los, para segui-los de uma forma errada. Levando à prostituição, levando ao adultério espiritual. Pastores até 1990, subiam no púlpito, abria a Bíblia e pregavam sobre salvação, sobre o pecado, sobre arrependimento. A pregação era essa até 1980. Os pastores pregavam essas coisas. Mas hoje você quer ser feliz? Você quer ser próspero? Você quer a bênção de Deus? É o que se prega hoje. Porque se pregar o que eu prego, o que eu estou pregando hoje aqui, não tem ninguém para ouvir. E pastor gosta de gente, gosta de multidão para pregar, gosta de igreja cheia. Pastor gosta de oferta. Quem vai ofertar aqui? Você vai ter coragem de ofertar para mim aqui? Se eu levantar uma oferta, você vai ofertar para mim que estou pregando essa palavra que não te agrada, querido? Pastor, vem pregar aqui. Ele vem pregar no congresso, ele coloca os CDs dele lá, vende tudo, falta CD. Porque fala 7 passos para alcançar a vitória. Como ter uma vida feliz, como ter uma vida próspera. Compra tudo. O meu CD nem de graça, o pessoal não quer. Nem de graça. Alguém quer algum CD meu aí, querido? Nunca ninguém pediu, né? Olha lá, ó. Ninguém quer meu CD. Olha lá. Gildo, ninguém quer meu CD. Estou mal. Eu estou mal. Não vem ninguém. Irmão, boa noite. Boa noite, irmão. Eu estou aqui. Falando sobre santidade. Sabe por quê? Porque eu tenho coragem. Eu tenho coragem e não me importo quantas pessoas estão aqui. Porque lá em cima Deus vai me cobrar. E eu vou falar para eles, Senhor, no dia 4 de maio de 2016, eu preguei a tua palavra. E ele vai olhar para mim, eu sei, meu servo. Bem-aventurados sois. Entrai. Você entende, querido? Será que você pode me entender? Oh, Jesus amado, dá-me graças para continuar. A prostituta é a resposta de Satanás para a noiva de Cristo. É a resposta de Satanás para a noiva de Cristo. Enquanto a igreja trabalha para pregar, propagar o evangelho puro de Cristo, a prostituta trabalha duro, pregando um evangelho distorcido, fácil, que está ao alcance de todos, de qualquer maneira. Um evangelho fácil, que está ao alcance de todos, que pode ser seguido de qualquer maneira, de qualquer jeito. A Bíblia fala, venha já, como estás, mas não continue como estás. Sede transformados. Desenvolvei a vossa salvação. Venha como está, mas buscai a santificação, porque sem ela você não vai ver o Senhor. Não vamos enganar ninguém. Não vamos enganar. Deus, querido, presta atenção. Deus já tem uma sentença para a igreja adúltera. Está programado. Ah, se esses pastores soubessem da sentença, se eles entendessem, mas não entendem porque eles não gostam de Apocalipse.
não gostam de Apocalipse, não leem Apocalipse, não entendem Apocalipse. Apocalipse capítulo 18, verso 21 até o 24. Fala sobre a ruína da Babilônia, a ruína da meretriz. E ele fala que é completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, a grande meretriz, e nunca mais ela será achada. Vou destruir de um jeito que ela nunca mais será encontrada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, sangue de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Olha aí, querido, olha a sentença de Deus. Nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Volta no capítulo 17, está pertinho aí. A partir do verso 15, quando está falando da grande meretriz, quando está dentro do capítulo que nós estamos estudando, diz aí: falou-me ainda o Senhor, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, são multidões, são nações e línguas. Olha quanta gente ela atingiu. As águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, são multidões, são nações, são línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz. Olha, a igreja prostituta, a igreja adúltera será odiada até pela besta. Sabe o que acontece? A besta, ela vai subir e falar: seu palhaço, seus bobos, vocês acreditaram, vocês pregaram um falso evangelho. Vocês acreditaram num falso evangelho, agora, ó, para vocês aqui, ó, serão odiados pela própria besta, a igreja adúltera. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento. Presta atenção, irmãos, olha aqui o verso 17, por quê? A igreja meretriz, a igreja adúltera, porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, o executassem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Não estão dominados os reis da terra? Os senhores da terra não estão dominados por esta ganância, por este poder? Oh, querido, os crentes que são amigos do mundo são considerados por Deus adúlteros espirituais. Os crentes que são amigos do mundo são considerados por Deus como adúlteros espirituais. Tiago capítulo 4, estou encerrando. Tiago capítulo 4. Verso 4 e o verso 5. Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo
é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supõe que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Ele não tolera, Ele não aceita em nós partilharmos os nossos desejos com as coisas do mundo. 1 João capítulo 2, verso de número 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Fica um recado. Todos aqueles que amam as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Como viver sem o amor de Deus? Como ser igreja sem o amor de Deus? Como ser noiva sem o amor de Deus? Deus, Ele não tolera o adultério. Deus, Ele é ciumento. Se existe alguém ciumento, é Deus. Jeremias capítulo 9, verso de número 2. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de agora. Jeremias 9, 2. Provera a Deus, eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Bando de traidores, adúlteros. Ezequiel capítulo 16, verso de número 32. Ezequiel 16, 32. Fosse como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido, recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dá presente a todos os teus amantes, e o fazes para que venham a ti, de todas as partes, a adulterar contigo. Continua lendo, lê esse capítulo inteiro, você vai ver como Deus pensa e como Deus age. E aí nós olhamos para a igreja seca, mas Jesus, Ele deixa uma palavra com relação à adúltera, com relação ao adultério espiritual. Em Mateus no capítulo 16, no verso de número 4, Ele diz assim: uma geração má, uma geração adúltera, pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Nenhum sinal vai ser dado para essa geração adúltera. Você quer poder de Deus? Como é que você vai ver o poder de Deus se nós somos uma geração adúltera? Nenhum sinal. O sinal que será dado é o sinal de Jonas. Não tem, irmãos. Não acontece mais milagre, não acontece mais isso. Como que vai acontecer? Uma igreja adúltera, um povo adúltero? Não tem jeito. E Jesus acabou de dizer aquilo ali e Ele se retirou. Ele se retirou, largou eles lá. Que sinal? Vocês querem sinal? Vocês são adúlteros. Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta, Deus. Que manifesto nada, vocês são adúlteros. Está explicado, querido? Está explicado na palavra de Deus? Tem sinal não. Igreja adúltera não merece sinal de Deus. Uma igreja que cultua a Deus de domingo, mas durante a semana está lá no mundo. Uma igreja que canta, que toca de domingo. Uma igreja que abre a boca para adorar de domingo,
mas na segunda-feira está blasfemando, está murmurando, está xingando, está usando palavrão, que é sinal de Deus? Não tem sinal não, irmã. O sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. E ó, Jesus virou as costas e saiu. Deixou falando sozinho. É isso que está acontecendo com a igreja, fica falando sozinha. Porque é adúltera. Porque está influenciada pelo espírito da prostituta, da grande meretriz. Coloque-se em pé. Eu aumento, mas não invento. Você que está aqui nesta noite, talvez para você não serviu a palavra, não é para você. Mas você pode pregar esta palavra. Você pode falar para outros. Você é conhecedor da palavra. Você sabe da palavra. Você pode influenciar, é assim que nós transformamos o mundo, influenciando outras pessoas. Não é? Eu não sei, alguém disse, dá-me tantos que eu transformarei. Alguém muito famoso disse, dá-me tantos que eu vou transformar esse mundo. Jesus com 12, com 11, o Evangelho está aqui depois de 2000 anos. Mas foram 12, 11 comprometidos, porque um já parou lá atrás. Precisamos estar comprometidos com Deus, com a palavra de Deus, com a santidade de Deus. O Senhor quer compromisso com a igreja. Sede fiéis, porque eu sou fiel. Sede santo, ele diz, sede santo, porque eu sou santo, diz ele. Eu sou exclusivo. Sede exclusivo. Ele pede para nós, igreja. Coloca a tua vida diante de Deus. Diz para ele, eu quero ser um santo. Eu quero ser exclusivo do Senhor. Eu quero santificar através da minha vida outras pessoas. Eu quero transformar o mundo com a minha santidade. Eu quero santificar o mundo com a tua palavra. Eu quero transformar o mundo com a tua palavra, com o evangelho verdadeiro. Não com o evangelho da prosperidade. Não com o evangelho das boas coisas, o evangelho da carne. Mas com o evangelho espiritual, o evangelho da cruz, o evangelho da alma. O evangelho que liberta a alma, o evangelho que cura a alma, o evangelho que salva a alma, o evangelho que livra a alma do inferno e leva a alma até o céu. É a alma que vai. Esse é o evangelho. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, a tua palavra foi ministrada mais uma vez. Ó Deus, não tenho força para constrangir, não tenho força para persuadir, e eu invoco o teu Espírito, Pai. Eu invoco o Espírito Santo, porque é Ele que convence, é Ele que coloca no coração, é Ele que transforma, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa levantar aqui neste lugar, homens santos, homens verdadeiros, homens comprometidos, homens exclusivos do Senhor, da tua palavra, que o Senhor possa, Pai, ter uma igreja pura neste lugar, ó Deus, neste lugar, nesta cidade, nesta rua, neste número, que o Senhor possa encontrar aqui uma igreja pura, uma igreja santificada, uma igreja exclusiva, uma igreja separada neste lugar, Pai, em nome do teu Filho Jesus. O Senhor diz na tua palavra que o joio e o trigo crescem juntos, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor diz, ó Deus, que a néscia e a prudente estão juntas, congregam juntas, ó Pai, mas no dia da separação, o Senhor vai separar o joio do trigo, o Senhor vai separar as nécias da prudente, o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, Pai. Ó Deus, que o Senhor, neste lugar, nesse endereço, que o Senhor encontre aqui muitos
muitas ovelhas, ó Pai. Que o Senhor encontre aqui muito trigo neste lugar, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Filho, que Teu servo possa dizer no último dia: valeu a pena pregar a Tua palavra, valeu a pena ser fiel ao Evangelho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, honre a Tua palavra neste lugar. Em nome do Teu Filho Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe.